A filosofia do estoicismo foi fundada por Zenão de Cite no início do século III a.C. Por volta de 300 a.C., Zenão era originário da cidade de Cítio, na ilha de Chipre. Ele se mudou para Atenas, onde começou a estudar filosofia, inicialmente com os cínicos e depois com outros mestres filosóficos da época. Descontente com as escolas filosóficas existentes, Zenão começou a ensinar suas próprias ideias em um pórtico, soa em grego, da Ágora de Atenas, o que deu origem ao nome, estoicismo. Zenão de Cítio foi sucedido por outros filósofos importantes como Cleanto e Crisipo, que ajudaram a desenvolver e expandir a filosofia estoica. O estoicismo teve uma influência significativa no pensamento romano e foi praticado por figuras notáveis como Sêneca, Epicteto e o imperador Marco Aurélio. Os estoicos ensinavam que a virtude, entendida como sabedoria e autodomínio, é o bem supremo e que as emoções destrutivas resultam de erros de julgamento. Eles enfatizavam a importância da lógica, da física e da ética como partes interconectadas de sua filosofia. O estoicismo é frequentemente estruturado em torno de 4 pilares principais, também conhecidos como as 4 virtudes cardeais. Estes pilares são fundamentais para a prática estoica e orientam os estoicos em sua busca pela sabedoria e pela vida virtuosa. Os 4 pilares são: sabedoria. A sabedoria é a virtude de entender o que é verdadeiramente bom, mal ou indiferente. Para os estoicos, a sabedoria envolve a capacidade de fazer julgamentos racionais e tomar decisões acertadas. A sabedoria ajuda a discernir a verdade, a ver as coisas como realmente são e a viver de acordo com a natureza. Coragem. A coragem é a virtude de enfrentar o medo, a dor, a dificuldade e a morte de maneira firme e resoluta. Para os estoicos, a coragem não é apenas física, mas também moral, permitindo que uma pessoa mantenha suas convicções e haja corretamente, independentemente das circunstâncias. Justiça. A justiça é a virtude de tratar os outros de maneira justa e equitativa. Envolve o respeito pelos direitos e deveres, tanto para consigo mesmo quanto para com os outros. A justiça é fundamental para a harmonia social e a construção de uma comunidade saudável. Temperança. A temperança é a virtude do autocontrole e da moderação. Envolve a capacidade de controlar os desejos e impulsos, evitando excessos e mantendo o equilíbrio. A temperança ajuda a viver de acordo com a razão e a manter uma vida harmoniosa. Esses pilares são interconectados e se reforçam mutuamente, formando a base do caráter estoico. Praticar essas virtudes leva ao desenvolvimento de um caráter forte e resiliente, capaz de enfrentar os desafios da vida com tranquilidade e dignidade. O objetivo final do estoicismo é alcançar a eudaimonia, ou felicidade duradoura, que se obtém vivendo uma vida de virtude. Antes de explorar o Diário de Marco Aurélio, também conhecido como Meditações, que é um dos textos fundamentais do estoicismo, escrito pelo imperador romano Marco Aurélio entre 161 e 180 d.C., vamos dar uma breve contextualizada em sua época. O governo do imperador Marco Aurélio, que reinou de 161 a 180 d.C., é lembrado como um período complexo e desafiador na história do Império Romano. Seu reinado foi marcado tanto por conquistas filosóficas quanto por crises políticas e militares. Marco Aurélio iniciou seu reinado como co-imperador com Lúcio Vero, o que foi uma novidade na administração romana. Embora Lúcio Vero tenha morrido em 169 d.C., essa corregência inicial ajudou a estabilizar a liderança do império. Marco Aurélio é conhecido por suas tentativas de reforma legal e administrativa, buscando melhorar a justiça e a governança dentro do império. Ele era um seguidor devoto do estoicismo e suas reflexões filosóficas foram registradas em seu diário pessoal, Meditações. Esses escritos oferecem um profundo insight sobre sua visão de mundo e sua abordagem estoica para governar e enfrentar adversidades. O governo de Marco Aurélio é frequentemente considerado uma era de ouro no contexto de liderança filosófica e ética. No entanto, seu reinado também prefigurou o início do declínio do Império Romano devido às pressões externas e internas. Sua morte em 180 d.C. marcou o fim da Pax Romana e a ascensão de seu filho, Cômodo, que governou de maneira muito diferente e menos eficaz.
Apesar de ser escrito há quase 2000 anos, as reflexões pessoais de Marco Aurélio sobre a vida, o dever e a virtude continuam a ressoar. Este diário não foi originalmente destinado à publicação, mas como um meio para o imperador examinar e fortalecer sua própria filosofia de vida. Você provavelmente já vivenciou ambientes hostis em que se sentiu completamente deslocado entre pessoas com as quais não tinha proximidade de ideias nem sensibilidade. Nessas ocasiões, vivenciamos a solidão mais intensa e queremos nos livrar desses embaraços o mais rápido possível. Marco Aurélio conhecia bem essas situações. Em seu diário, ele frequentemente descreve tais experiências, oferecendo testemunhos que enfatizam a necessidade de ser gentil e benevolente com todos, independentemente das circunstâncias. Marco Aurélio era um ser humano com uma sensibilidade extraordinária. Ele teve uma educação completa, contando com os melhores professores disponíveis em sua época, aos quais demonstrava enorme gratidão no primeiro livro de sua obra. Entre seus tutores, destacam-se figuras como Frontão e Herodes Ático, que lhe ensinaram retórica e filosofia, respectivamente. No entanto, à medida que os anos passaram e Marco Aurélio enfrentou a perda de amigos e professores, ele se viu cada vez mais sozinho. Durante a última década de sua vida, entre 170 e 180 d.C., ele registrou seus pensamentos em Meditações, um diário que revela seu profundo isolamento e o levou a dialogar longamente consigo mesmo por meio de seus famosos monólogos. Marco Aurélio não apenas lidava com as pressões de governar um vasto império, mas também com as adversidades pessoais e a constante reflexão sobre a mortalidade e a natureza humana. Ele nos lembra que, embora não possamos controlar os eventos externos, podemos controlar nossas reações a eles. As meditações de Marco Aurélio podem ser consideradas mais profundas e perspicazes. Isso dificilmente se deve à sua complexidade técnica ou a qualquer obscuridade de pensamento, mas porque são as reflexões pessoais de um dos homens mais poderosos do mundo, o imperador de Roma, que ao mesmo tempo fala como alguém que está simplesmente tentando ser um bom homem. Há uma humildade aqui que nos lembra que cada um de nós, independentemente de nosso nascimento ou posição, é chamado pela natureza para a mesma felicidade e excelência, e que isso só chegará até nós se nos livrarmos do que é um obstáculo e nos apegarmos ao que é necessário. Há muitos pensamentos e expressões estoicas que todos deveriam observar com muita atenção, dia após dia. Este é consistentemente um dos mais úteis sempre que se sentir com raiva. Eu me senti magoado, e minha inclinação básica é retribuir na mesma moeda. Ela ferve e borbulha sob a superfície. Fico tão preso em meu turbilhão emocional que perco completamente de vista o que é bom e mal. Receber dor, então presumo, requer causar dor, agravada com juros e alimentada por nada além de vingança. E tudo isso ocorre somente porque julguei falsamente que a gratificação tem precedência sobre a decência. Estou certo de que a providência me permite suportar o que é ruim, apenas para que eu possa aprender a viver pelo que é bom. Afinal, se algo é prejudicial, eu não deveria me lançar mais nisso. Eu deveria virar para o outro lado. Outra reflexão de Marcos. Comece amanhã dizendo a si mesmo: eu me encontrarei com o intrometido, o ingrato, o arrogante, o enganador, o invejoso, o antissocial. Todas essas coisas acontecem a eles por causa de sua ignorância do que é bom e mal. Mas eu, que vi a natureza do bem que é belo, e do mal que é feio, e a natureza daquele que faz o mal, que é semelhante a mim, não apenas do mesmo sangue ou semente, mas que participa da mesma inteligência e da mesma porção da divindade, não posso ser ferido por nenhum deles. Pois ninguém pode fixar em mim o que é feio, nem posso ficar com raiva do meu parente, nem odiá-lo. Pois somos feitos para a cooperação, como pés, como mãos, como pálpebras, como as fileiras dos dentes superiores e inferiores. Agir um contra o outro, então, é contrário à natureza, e é agir um contra o outro ficar aborrecido e se afastar. O estoicismo é uma filosofia que valoriza a racionalidade e a aceitação serena do destino, e esse tema é central nas reflexões de Marco Aurélio em seu diário. Ele acredita que entender e aceitar a ordem natural do universo é fundamental para viver uma vida virtuosa e equilibrada. Aceite sem murmurar o que é tecido no tecido do teu destino,
pois o que pode ser mais adequado às suas necessidades? Nada acontece a qualquer homem que ele não tenha sido formado pela natureza para suportar. A consciência da impermanência da vida é outro tema recorrente. Marco Aurélio nos lembra que tudo é temporário e que a mudança é uma constante no universo. Essa percepção ajuda a cultivar a aceitação e a serenidade. Pense sempre no universo como uma substância única, e a sua forma como uma mutação. E que nada é mais querido à natureza do que mudar as formas existentes e fazer novas semelhantes a elas. Em breve tu te esquecerás de tudo, em breve tudo te esquecerá. Marco Aurélio também discute a importância de viver de acordo com a natureza, tanto a natureza do universo quanto a nossa própria natureza humana. Ele acredita que, ao alinhar nossas ações com a natureza, encontramos paz e propósito. Observe atentamente a força da natureza que está dentro de ti, e usa bem o poder que a natureza te deu. O universo é mudança, nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Marco Aurélio nos ensina que, ao aceitar o destino com serenidade e reconhecer a impermanência da vida, podemos encontrar paz interior e força para enfrentar os desafios. Ele nos encoraja a focar no que está dentro do nosso controle, nossas reações, pensamentos e ações, enquanto aceitamos com graça o que não podemos mudar. Para Marco Aurélio, viver uma vida virtuosa é o objetivo supremo. Ele defende a importância da justiça, coragem, sabedoria e temperança. Em suas meditações, ele frequentemente questiona suas próprias ações para garantir que está vivendo de acordo com esses valores. Um dos principais ensinamentos estoicos é o foco no controle interno. Marco Aurélio nos lembra que, embora não possamos controlar os eventos externos, podemos controlar nossas reações a eles. Ele escreve: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará mais força. Se você está perturbado por qualquer coisa externa, a dor não se deve à própria coisa, mas à sua estimativa dela, e isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos, portanto, guarde-os de acordo, e tome cuidado para que você não entreteça noções inapropriadas à virtude e à natureza razoável. Nunca deixe o futuro perturbá-lo. Você o encontrará, se for necessário, com as mesmas armas da razão que hoje o armam contra o presente. Apenas uma coisa: seguir o Logos e a lei comum do universo. Fazer isso permanece certo e benevolente. Observe como tudo passa e muda rapidamente, estudando atentamente o mundo e o vazio das coisas visíveis. Quanto tempo ganha aquele que não olha para o que seu vizinho diz ou faz ou pensa, mas apenas para o que ele próprio faz, para torná-lo justo e santo? A única maneira de ser feliz é se resignar com o presente, sem ansiedades dependentes do futuro. Seja como o penhasco contra o qual as ondas continuam batendo, ele permanece firme e ao redor dele as águas enfurecidas se acalmam. A vida não é boa nem má, mas apenas um lugar para o bem e o mal. Embora escritas em um contexto histórico específico, as lições de Marco Aurélio são atemporais. Suas meditações nos convidam a refletir sobre nossas próprias vidas e a buscar uma existência mais consciente e virtuosa. Em um mundo cheio de incertezas, a filosofia estoica oferece uma ancoragem, lembrando-nos que o verdadeiro poder reside dentro de nós, em nossas escolhas e em nossa capacidade de manter a paz interior. Obrigado por assistir. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like, isso ajudará este vídeo a chegar para mais pessoas. Que seu caminho seja iluminado com amor, luz e infinitas possibilidades.